uma nova emoção a cada dia. Hoje, a turma do Didi. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. O banco que mais investe no Brasil. E Conexão Sebrae. Ligando você a um mundo de oportunidades. Empreender não é a tarefa das mais fáceis. Não é brincadeira, é assunto sério. Antes de arriscar-se, é necessário ter orientação e informação. Senão, aquele velho sonho pode se tornar um pesadelo. Existe uma singular diferença entre estar preparado para abrir um negócio e ter capacidade de administrá-lo dia após dia. A Fundação para o Desenvolvimento das Atividades Econômicas Familiares de São Paulo, Fundef, em parceria com a Federação das Obras Sociais, FOS, entidades particulares sem fins lucrativos, oferecem cursos e seminários como forma de viabilizar e apoiar o crescimento dos pequenos negócios nas áreas de produção, comércio e prestação de serviço. A entidade já beneficiou cerca de 30 mil pessoas. O trabalho desenvolvido pela Fundef tem como objetivo oferecer assessoria àqueles que pensam em montar um negócio próprio e não têm nenhuma noção de como proceder. Este público, de acordo com a Fundação, é hoje constituído de cidadãos que enfrentam a dura realidade do desemprego, da insegurança e da instabilidade. Preocupada com esta situação, a Fundef está investindo na criação de programas de geração de emprego e renda. A ideia é viabilizar a iniciativa junto aos órgãos públicos e entidades sociais, oferecendo treinamentos de gestão e qualificação empresarial. No ar, mais uma edição do Pequenas Empresas, Grandes Negócios com os seguintes destaques. Uma oficina de desenho que virou uma franquia de sucesso, tendo à frente o carisma e o profissionalismo do apresentador de TV e desenhista Daniel Azulay. No quadro Direto ao Assunto, a presença do tributarista Ives Gandra Martins. E você vai conhecer o Prumo, projeto de unidades móveis de atendimento às micro e pequenas empresas. Você já viu alguma criança que não gosta de desenhar? O que parece uma brincadeira é, na verdade, um grande exercício, mesmo para aqueles que não demonstram talento para o ofício. O desenho estimula o raciocínio, a criatividade e a capacidade da criança expressar ideias e até angústias. Daniel Azulay é um mestre nessa arte. Com talento e visão empreendedora, ele apostou no franchising, abrindo oficinas de desenho onde a garotada aprende e se diverte com as cores, as formas e a imaginação. Faça um teste. Pegue uma folha de papel, um lápis, algumas crianças, dê alguns minutos e veja o que acontece. Você fez o quê? O Pateta e um outro carinha na praia. Seu desenho o que é? É uma caricatura de um show do Elvis. E o seu aqui? O seu é uma nave, né? É um ET visitando a Terra. Eles são alunos da oficina de desenho Daniel Azulay. Em setembro de 96, nós mostramos a matriz da empresa no Rio de Janeiro. Hoje, são 14 franquias, no Rio, São Paulo, Bauru e Curitiba. A oficina cresceu exatamente pelo amadurecimento de todo esse investimento de tempo, de trabalho, de observação, que hoje representa um curso, um método que permite a crianças de 4 a 12 anos e na fase dos adolescentes de descobrir a sua criatividade, descobrir todo o seu potencial criativo e expressar através do desenho. Nós visitamos uma franquia de São Paulo, dos empresários André e Silvia. Eles abriram um negócio e dizem não ter concorrência. Queriam que o filho aprendesse desenho e não achavam onde. Nós não encontrávamos essa escola. Quando nós conhecemos o trabalho do Daniel, surgiu a oportunidade de conciliar as duas atividades, tanto a necessidade dele estar fazendo a escola, como a nossa de estar empreendendo nessa atividade. De certa forma, você abriu uma escola para o seu filho estudar? Basicamente, é um dos objetivos, sem dúvida. André e Silvia investiram R$60 mil para montar a escolinha.
parte da mão de obra da pintura foi de graça. Mas estava tão bonitinho seu muro. É, mas você vai ver que com a arte da criança vai ficar muito mais alegre, muito mais divertido. É uma solução fácil, né? Barata e bonita, né? E criativa, né? Uma coisa original, diferente e bem dentro do clima de escola de desenho. A gente trabalha também com arte aplicada, onde as crianças têm uma outra oportunidade de aprender mais coisas. Como é que vocês fizeram essas poltronas? É feita de caixa de leite e jornal, água e cola só. Aí cada um inventou aqui uma coisa. Foi a escola que fez, mas também para criança dá para eles fazerem tranquilamente. A escolinha começou com 35 alunos. 6 meses depois, já tem 100 alunos. O faturamento é de R$7 mil por mês. Além de desenhar, os alunos aprendem uma série de outros trabalhos. Os professores são auxiliados por videoaulas, baseadas na experiência de 10 anos do apresentador de televisão Daniel Azulay, movido à paixão desde criança. Os pais não devem ter essa preocupação de dom ou vocação, porque toda criança pode e deve desenhar. Ela brinca de desenhar e o importante é que ela esteja sempre recriando, redescobrindo sempre novas formas e novas situações para enriquecer a sua forma de expressão e, acima de tudo, a sua comunicação com o mundo e também com a sua família. O desenho, ele estimula o raciocínio criativo. Os cidadãos, os brasileiros do futuro vão ser muito requisitados, vão ser requisitados no aspecto da criatividade, porque no mundo competitivo do futuro é a criatividade que vai diferenciar um profissional do outro. Para se abrir uma franquia da oficina de desenho, é necessária área mínima de 40 metros quadrados. Os custos com instalações vão de R$10 a R$15 mil. A taxa de franquia é de R$20 mil. O candidato deve passar por uma seleção. O investimento tem retorno previsto entre 18 e 24 meses. O curso é um curso personalizado, é uma franquia qualitativa e não quantitativa. Jamais a gente pretende pulverizar, vamos dizer, num grande número de franquias, um know-how, um acompanhamento que possa ser deficiente pelo número exagerado de franquias. E a proposta, é claro, é crescer, mas os candidatos têm que esperar o momento, porque esta é uma franquia especial, sem concorrentes, com conteúdo que é de extrema importância na formação de qualquer criança atualmente. No próximo bloco, o tributarista Ives Gandra Martins fala de um assunto que incomoda e gera discussão em todo o Brasil: os impostos. Voltamos daqui a pouquinho. Você sabia que por ano circulam no Brasil 15 bilhões de dólares em produtos falsificados? Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil, o banco que mais investe no Brasil. E Conexão Sebrae, ligando você a um mundo de oportunidades. Engenheiro, agricultor, eletricista, encanador, babá, bombeiro e taxista, garçom, advogado, açougueiro, pescador, ator, veterinário e dentista, feirante, mecânico, chofer... Investimos nas pequenas e médias empresas para criar mais oportunidades para você. Banco do Brasil, o banco que mais investe no Brasil. E viva o trabalhador! Tamanho nem sempre sinônimo de capacidade. Evoluindo no tempo, a pequena empresa também ficou mais forte e competitiva. Para encontrar informações que podem tornar você um empreendedor de sucesso, use o computador. Entre em conexão com o Sebrae. Conexão Sebrae. Ligando você a um mundo de oportunidades. Neste domingo, no Esporte Espetacular, vamos mergulhar nas emoções da Copa do Mundo de Natação, reunindo grandes feras do esporte mundial, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, neste domingo, a partir das 9 da manhã. Oferecimento Correios, diga Feliz Natal com cartões dos Correios. Guaraná Antártica, tudo pede Guaraná Antártica.
Caixa, aqui a sua empresa acontece. Brahma, refresca até pensamento. E McDonald's, peça o seu favorito no McDonald's. Determinação. Raça. Coragem. Onde tem tudo isso, tem picape forte. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se conviver. Saudade até que é bom. Ai, 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 ai. Mas assim que é bom. Ai, 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 ai. Ninguém consegue enganar o coração. Ninguém... Elimar Santos solta sua voz em Ama Quem Te Ama. Novo CD, imperdível. Já à venda. Globo é mais. Por toda a vida. Keanu Reeves e Morgan Freeman vão mandar pelos ares tudo o que você já viu em matéria de ação. Reação em cadeia. Uma nova e revolucionária forma de energia caindo nas mãos erradas. Alguém está nos culpando. Não vou falar com a polícia até saber mais sobre isso. Obrigando um jovem pesquisador a correr contra o tempo para provar sua inocência. Reação em cadeia. Filme inédito. Nesta segunda, em tela quente. Tá todo mundo de olho na Globo. Você sabia que os norte-americanos gastam por ano 3 bilhões de dólares em rações e remédios para animais de estimação? O que fazer para aumentar o nível de emprego no país? Que soluções devem ser tomadas para aliviar os gigantescos e tradicionais abismos sociais brasileiros? Emprego, o destaque da dica de leitura de hoje. O livro Geração de Emprego e Renda no Brasil visa demonstrar e divulgar a seguinte tese. Para incrementar a criação de postos de trabalho e diminuir as desigualdades, é necessário investir na qualificação, no crédito e no espírito empreendedor. O trabalho, sob a coordenação do consultor Carlos Aquiles Siqueira, está dividido em duas partes. Na primeira é traçado um estudo sobre as principais experiências relacionadas com a viabilidade financeira de pequenos negócios no país e detalhes da evolução do microcrédito no Brasil e no mundo. A segunda parte do livro descreve as experiências bem-sucedidas dos programas integrados de geração de emprego e renda, das cooperativas populares, das incubadoras e das iniciativas de qualificação voltadas ao trabalho das pequenas empresas. A viabilização deste projeto é fruto do pioneirismo do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, CEBALA, uma sociedade civil sem fins lucrativos que reúne pesquisadores, professores e profissionais de diversas áreas do conhecimento social. Entre seus fundadores estão o filólogo Antônio Ais, o sociólogo Herbert de Souza e o antropólogo e ex-senador Darcy Ribeiro. A publicação é da DPIA Editora. A tecnologia a serviço do campo. Foi a partir desta ideia que uma pequena empresa do interior de São Paulo desenvolveu um aparelho totalmente nacional que mede a quantidade de leite ordenhado. Outros detalhes no vídeo impresso. A AEF Engenharia, situada em Guaratinguetá, São Paulo, realiza serviços de controle leiteiro e informatização de fichários do rebanho. A empresa atua no mercado há apenas um ano e já dispõe de uma unidade móvel que visita clientes periodicamente. Na cocheira das fazendas é medida a quantidade de leite produzida de cada vaca. As informações coletadas pelo técnico são levadas à sede da AEF e são processadas pelo computador. Com o software ADM Rebanho, é possível obter relatórios e gráficos sobre a situação reprodutiva das matrizes, intervalo entre partos, índices de fertilidade e até previsão de partos mensais. Para medir a quantidade de leite ordenhado, a AEF dispõe do M8, um aparelho desenvolvido pela própria empresa.
Depois de utilizado, ele deve ser lavado com flúor e água na temperatura de 70 graus. Esse processo garantirá um produto esterilizado, pronto para reutilização. Não há no mercado similares nacionais e os importados podem custar até 2 vezes mais. A empresa pretende fazer parcerias para comercializar e fabricar industrialmente o M8. O quadro Vídeo Empresa é um espaço aberto a todos os empresários do Brasil. Participe! Envie para a nossa produção uma fita de vídeo mostrando com detalhes seu produto ou serviço. Vale lembrar que todas as informações divulgadas são de inteira responsabilidade do empresário. A veiculação é inteiramente grátis. Não perca tempo. Estamos esperando o seu material. Anote o nosso endereço. Rua Dona Antônia de Queiroz, 520, Consolação, São Paulo, capital. E o CEP é 01307010. Pagamentos de impostos. Este é um dos temas que mais polêmica tem gerado no Brasil nos últimos tempos. A carga tributária em nosso país é excessiva? E o problema da sonegação? Respostas com o tributarista Ives Gandra Martins. A entrevista é de Nelson Gomes. Direto ao assunto, professor. O que o senhor pensa da equação menos impostos, logo menos sonegação, por conseguinte, mais arrecadação? Essa fórmula é já a Royal Commission on Taxation do Canadá, na década de 60, entendeu que a política tributária deve se fazer procurando o desenvolvimento de um lado e a justiça social do outro. E a arrecadação é decorrência. Quanto mais a economia se desenvolve, tem-se mais tributos, mesmo que haja uma redução da carga tributária. E é interessante que os Estados Unidos conseguiram isto e outros países também adotaram a fórmula de reduzir a carga tributária. Nós vimos durante toda a década de 60, 70 e 80 uma redução da carga tributária nos países europeus. O fortalecimento da União Europeia está decorrendo exatamente dessa redução de carga tributária, razão pela qual esta é a equação correta. Porque quando a carga tributária é elevada, nós chegamos à chamada curva de Laffer. Há um momento em que o aumento da carga tributária representa a queda de arrecadação. E no Brasil nós já tivemos duas experiências. A primeira com Roberto Campos e Bulhões, quando eles reduziram a carga tributária do imposto de renda e aumentaram a arrecadação. E a segunda com as câmaras setoriais. É a melhor das equações. Além dos Estados Unidos, que o senhor citou, algum outro país adotou essa estratégia? Certamente. Por exemplo, agora, recentemente, na crise asiática de 97, a linha do Japão foi fazer com que, com a redução da carga tributária, houvesse um aumento de produção interna, e o aumento de produção interna pudesse tirar o país da crise. E a crise japonesa era mais uma crise bancária. A Coreia do Sul, que se considerava um país absolutamente liquidado em fim de 97, reduziu a carga tributária e para esse ano de 1999 se calcula que o aumento da produção, o aumento do PIB coreano está lá na faixa de 3,5%, quando no Brasil, com o aumento de carga tributária, nós devemos cair para 5,5%, segundo as previsões últimas. Por essa razão, todo o país só sai da crise aumentando a produção. E o aumento da produção necessariamente necessita de redução da carga tributária para aumento da arrecadação. Professor, vamos falar um pouco do CPMF, né? Começou de forma provisória para ajudar a saúde, né, que está com problemas. O próprio ministro Serra, quando entrou, disse que esse dinheiro nunca chegou lá. E ela agora vai se tornar definitiva e com aumento de alíquota. O que o senhor pensa sobre o CPMF? A verdade é que o CPMF é um imposto ruim. É um imposto que tributa a circulação de dinheiro. Nenhum país do mundo tributa a circulação de dinheiro. No Brasil, nós tributamos a circulação de dinheiro com IOF e CPMF. E sendo o governo o principal devedor do mercado, quando ele aumenta a circulação de dinheiro com CPMF, ele sinaliza em juros sempre mais elevados. O que representa, em última análise, é um tributo que o governo recebe, faz caixa de imediato, mas aumenta a sua dívida e gera incredibilidade. Hoje, a crise brasileira, em grande parte, é por força dessa incredibilidade que está se gerando no mundo inteiro e que o governo não terá condições de pagar. E a CPMF e IOF são dois tributos que, incidindo sobre a circulação de dinheiro, são tributos ruins, porque afetam o próprio governo. E um último argumento contra a CPMF. A CPMF é um tributo que incide só sobre a produção nacional, jamais sobre a produção estrangeira.
tal forma que um produto argentino entra aqui no Brasil sem tarifas aduaneiras, esse produto argentino paga uma vez CPMF e um produto brasileiro pagará N vezes CPMF. É um tributo absolutamente ruim. Por essa razão, esse tributo não tem sido adotado no mundo inteiro. Professor, a carga tributária no Brasil, em relação a outros países da América Latina, especialmente, ela é grande, ela é semelhante ou ela é menor? Nossa carga tributária tem 3 conceitos. O primeiro conceito é a carga tributária mais elevada dos países emergentes. O Brasil tem 33% de carga tributária sobre o PIB, a Argentina tem 15%, o Paraguai tem 11%, o México tem 20%. Nós temos uma carga tributária semelhante aos Estados Unidos. Mas se nós levarmos o conceito de carga tributária sobre a capacidade contributiva, o Brasil vai para a terceira mais alta carga tributária do mundo, que nós subimos para 80%. Só perdemos para a Suécia e Dinamarca. E temos 80%, enquanto os Estados Unidos têm 53%, a Noruega 73%. Agora, se partirmos para um terceiro conceito, carga tributária, capacidade contributiva e prestação de serviços públicos, é a mais alta carga tributária do mundo. Porque nós temos uma carga tributária semelhante à da Suécia e Noruega em nível de capacidade contributiva, semelhante à dos Estados Unidos em nível de PIB, mas não prestamos serviços públicos. E não prestando serviços públicos, o cidadão é obrigado a se autoprestar serviços públicos. Neste conceito, é a mais alta carga tributária do mundo. Queremos agradecer ao professor Ives Gandra a presença em nosso programa e até a próxima. Obrigado. Ora, para mim foi um privilégio estar com um amigo, Nelson. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto Prumo, iniciativa que vem garantindo competitividade tecnológica às pequenas empresas. O socorro é feito através de unidades móveis. Mais detalhes depois dos comerciais. Você sabia que o Brasil possui 106 milhões de eleitores cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral? Neste domingo, na turma do Didi, um sósia do Didi resolveu aprontar. Qual dos dois aqui que é o marido de vocês? Vixe, como é que eu vou saber? É cara de um, focinho de outro. E está colocando o cara nas maiores roubadas. Olha aqui, seu Didi, só quem levar para enforcar. Neste domingo, meio-dia, a turma do Didi. Tá todo mundo de olho na Globo. Agora é a sua vez de ganhar dinheiro com a Compacta Print, a verdadeira máquina de estampar tecidos. Então, ligue agora e peça a sua Compacta Print. Compacta Print, exija esta máquina. O Futura está comemorando 2 anos no ar, com novos programas, novos apresentadores e comentaristas, levando até você uma televisão que ensina, informa, dá dicas, que entra na vida das pessoas e transforma. Um canal com mania de educação. A gente se vê no Futura. Uma TV que faz diferença, feita por gente que entende de educação. E a Fundação Vale do Rio Doce investe nesta ideia. Fiat Inca. Motor 1.6 de 90 cavalos, direção hidráulica e 2.900 litros de capacidade de carga. Entrada mais 24 de 394. Peraí! E os juros? Não vai dizer que você não viu. Ué, cadê os juros? Eles estavam bem aqui, ó. Ô, produção! Aproveite. Fiat Inca sem juros em até 24 prestações. A Bienal Internacional de Arquitetura é uma realização cultural muito importante. Isso se deve, sem dúvida, à experiência e à tradição da Fundação Bienal de São Paulo na realização desse tipo de evento. Além disso, ela cria referenciais, sobretudo para os jovens arquitetos e aos interessados em arquitetura que visitem a exposição. Portanto, jovem arquiteto, mostre sua obra. Bienal Internacional de Arquitetura, de 20 de novembro a 25 de janeiro. Agora é a sua vez de ganhar dinheiro com a Compacta Print, a verdadeira máquina de estampar tecidos. Então, ligue agora e peça a sua Compacta Print. Compacta Print, exija esta máquina. Domingo no Fantástico, a doença do consumo. Se você já gastou por conta todo o seu 13º, está sempre com o cheque especial no vermelho e mesmo assim vive comprando o que não precisa, cuidado.
Você pode ser considerado um consumidor compulsivo, uma doença que alguns especialistas dizem ser igual ao vício das drogas. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Skin Cariol, o jeito certo de fazer cerveja. Conheça todos os detalhes do programa Brasil Empreendedor e do Estatuto da Pequena Empresa visitando o nosso site www.pegn-online.com.br. Vender é uma arte. Para realizá-la de forma bem feita é preciso ser criativo, ter poder de persuasão e estar bem informado. Preste atenção agora na curiosa história que o consultor Sérgio Azevedo vai nos contar sobre um cidadão que nasceu com um apurado faro comercial. Um grande obstáculo para o crescimento de uma pequena empresa é o aumento das vendas e a abertura de novos clientes para diluir riscos. Pequenas empresas, na maioria das vezes, não possuem profissionais de vendas. As transações comerciais, dependendo da atividade, são realizadas pelo dono. Conversando com empresários, é visível o desânimo, a falta de criatividade e o despreparo para abordarem novos clientes e fecharem novos negócios. Se você é um destes, preste atenção nesta história fantástica. Ela é real e aconteceu em São Paulo. Um sujeito analfabeto queria uma oportunidade para ser vendedor de planos de saúde. Procurou uma concessionária. O dono da pequena empresa percebeu que ele não sabia ler nem escrever, mas que o rapaz tinha um carisma incrível e boa apresentação pessoal. Tentou desanimá-lo. Olha, não vai dar. Não dá para vender planos de saúde sendo analfabeto. Como você vai calcular o valor das mensalidades, preencher a ficha de inscrição e dar detalhes do contrato? Sei que tenho barreiras a enfrentar, mas me dê uma chance. Me libere o material sem compromisso. Volto daqui 2 semanas. Aí sim me avalie. O proprietário pensou. Não tenho nada a perder mesmo. Vá lá. Ok, vou liberar o material. Passadas 2 semanas, o novo vendedor voltou com dezenas de fichas propostas de cheques. Todos os documentos estavam preenchidos corretamente e os cálculos perfeitos. O dono ficou surpreso. Que milagre era aquele? Fez várias perguntas sobre os diferentes produtos e o vendedor sabia responder tudo. Meu segredo é simples, revelou. Compenso minhas deficiências com muita perseverança, estudo e criatividade. Pedi a um amigo que gravasse os contratos. Ouvi dezenas de vezes. Depois trabalhei de porta em porta, oferecendo os produtos. A maioria não se interessou. Aos que se interessaram, fiz a oferta com firmeza, apresentando as vantagens e diferenciais. Os que se convenceram e quiseram comprar, pedi uma coisa simples, que preenchessem tudo. Ficha proposta, cheque, recibo e fizessem os cálculos das mensalidades. Ah, claro, um detalhe importante. Enfaixo todo o meu braço direito e coloco uma tipóia para solicitar o favor. Atualmente, esse profissional é dono de um próspero negócio e estudante universitário. Não é genial? A técnica é até reprovável, mas certamente inédita. Talvez esta história o inspire a pensar em novas alternativas que permitam à sua empresa driblar as dificuldades e crescer. Hoje ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Problemas na sua empresa? Não se preocupe. Os especialistas do Prumo, Projeto de Unidades Móveis de Atendimento Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas, propõem um socorro personalizado. O objetivo é identificar os problemas e aprimorar o nível de competitividade desses negócios. Quando uma pessoa está doente, procura um médico. Da cabeça aos pés, há especialidades médicas que podem ajudar a resolver qualquer problema. Agora, a quem recorrer quando não é a pessoa que vai mal, mas sim a empresa que precisa de socorro? É como se fosse uma ambulância, só que os pacientes não são pessoas, mas sim peças de plástico com defeito. A unidade móvel visita empresas doentes, faz o diagnóstico, descobre soluções em apenas 2 dias. Acompanhemos uma visita. O que estava acontecendo com essas peças? Nós imaginávamos um produto com a característica, o acabamento de um produto a nível importado. E aí, como é que foi o resultado?
Foi altamente desastroso, né? Quase que levamos o projeto ao aborto em função desses defeitos que vinham aparecendo. O que é? São fissuras, bolhas? É uma mistura de tudo. São bolhas, são estrias externas, problema de resfriamento, temperatura, enfim, são tecnologias do plástico que a gente desconhecia. Como é que foi resolvido o problema do porta-toalha? Verificamos que, além de um problema de ferramenta adequada para se obter a peça, ponderamos também que um dos problemas que estava acontecendo na peça era em função de um tratamento adequado, um pré-tratamento adequado para se utilizar e se moldar o material. Hoje, com o problema solucionado, nós temos aí o campo aberto para o Mercosul, para a América Central, Guatemala e outros países. A iniciativa, batizada de Projeto Prumo, é do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com a parceria de 3 entidades. O Sebrae São Paulo, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e o INP, Instituto Nacional do Plástico. O investimento total do projeto foi de R$ 1.600.000, dos quais 400 mil em equipamento. Como é que funciona uma UTI de empresa? Aqui nós temos um forno mufo até 1000 graus, uma estufa com circulação de ar, um equipamento para medição do índice de fluidez, um aparelho para resistência ao impacto, enfim. Os principais ensaios para caracterização de plásticos, identificar e diagnosticar o problema que for. O projeto Prumo tem preço diferenciado para pequenas e microempresas. Custa R$ 900 a visita. Hoje, a unidade atende 20 empresas por mês. O objetivo é ampliar a ideia para outros setores de produção. O setor plástico foi estrategicamente escolhido para começar o projeto. 90% das empresas do ramo são pequenas e micros. Tradicionalmente, o plástico são de pequenas e médias empresas porque são peças quase artesanais. Essas pequenas empresas de plástico precisam de socorro? Sem dúvida nenhuma. Porque o plástico, ele tem cada vez mais embutido neles tecnologia. Tecnologia é fundamental, é a diferenciação, não só a diferenciação sobre o aspecto de produto, como a diferenciação sobre o aspecto de custo de produção. Quem sabe daqui a pouco ser o Brasil um polo de exportação de artefatos de plásticos técnicos específicos. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. E para terminar o programa de hoje, a frase bem-humorada do americano Giles Montgomery. Pense grande. Quem já ouviu falar em Alexandre o Médio? Pense nisso. O Pequenas Empresas Grandes Negócios de hoje termina aqui. Semana que vem a gente tem mais um encontro. Eu espero você. Até lá. Pequenas Empresas Grandes Negócios. Oferecimento Banco do Brasil. O banco que mais investe no Brasil. E Conexão Sebrae. Ligando você a um mundo de oportunidades. No Domingão do Palmeiras.
Faustão. Tem a grande estrela internacional Mariah Carey, a cantora que mais vendeu discos em todo o mundo nos anos 90. O forró quente de Frank Aguiar. As novas revelações do concurso nacional de novos talentos. A turma de Márcio Garcia, enfrentando a turma de Susana Werner no Videokê. Festival de pegadinhas e videocassetada. Neste domingo, mais cedo, 3 da tarde, Domingão do Faustão. Tá todo mundo de olho na Globo. O imperador... O imperador acabou de nascer, que isso? Na madrugada do dia 2 de dezembro de 1825, às 2h30, nascia no Rio de Janeiro o filho do imperador Pedro I. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Um nome enorme para um bebê de 58 centímetros. O primeiro príncipe nascido no Brasil. 3 tiros de canhão anunciaram a chegada do menino. Os sinos tocaram sem parar durante dias e luzes foram acesas por toda a cidade. Recebido com tantas festas, o herdeiro do trono brasileiro teve uma infância nada feliz. A mãe, a imperatriz Leopoldina, morreu quando ele tinha apenas 1 ano. O pai voltou para Portugal, deixando o menino de 6 anos aos cuidados de um tutor. A educação era rígida, banhos sempre frios, canja às refeições, muita caligrafia. Tinha hora marcada até para ver as irmãs. Estas eram as determinações do palácio. Sua Majestade Imperial acorda às 7, almoça às 8, descansa às 9. Aula até 11h30, passeios até 13h30. Jantar, 14 em ponto. Nessa época, a população do Rio de Janeiro era de 200.000 pessoas que descobriam as novidades que chegavam da Europa. As lojas de moda, o hábito de comer fora de casa, o sorvete. Enquanto isso, no palácio, o menino solitário era educado para virar rei. Mas o país estava em crise e cada vez mais gente torcia para que ele crescesse logo. Brasil 500, apoio Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Sucos Santal da Parmalat, só as melhores frutas. Bahia, 500 anos de Brasil. Telemar, soluções para você. E Petrobras, fornecedor oficial da equipe Williams. Globo Rural. Oferecimento Texaco, um mundo de energia. O Brasil inteiro já se acostumou a ver o ator Tarcísio Meira nas novelas e nas minisséries da televisão. Mas pouca gente sabe que ele tem uma outra atividade. No Globo Rural de hoje, você vai conhecer o Tarcísio Meira pecuarista. Uma ferida bem feia que causa muita coceira e difícil de cicatrizar. O dono do cavalo escreveu para o Globo Rural e daqui a pouco você vai ver a resposta. A produção de alho começa a se recuperar. Em Santa Catarina, os produtores comemoram o início da colheita de uma das melhores safras dos últimos anos. Grandes usineiros do Nordeste estão se transferindo para Goiás. Eles estão ampliando a área de cana no centro-oeste do país, onde a produtividade é maior. Em São Paulo, a alta no preço do álcool leva as usinas a arrendarem mais terras para o plantio da cana-de-açúcar. Os produtores de milho do Paraná já contam os prejuízos causados pela seca e alguns estão plantando novamente, apostando no preço alto. No Cerrado Mineiro, os agricultores aceleram o plantio de soja, mas o serviço está atrasado por causa da irregularidade das chuvas. Em Santa Catarina, uma receita de sabão caseiro simples e barata, que rende um sabão como esse aqui, olha só, bonito e cheiroso.
Bom dia. Seu Eduardo Farias está contente porque encontrou um novo horizonte para a sua atividade, a cana-de-açúcar. Usineiro do Nordeste, ele resolveu investir no Cerrado de Goiás, como você vai ver daqui a pouco. Outros usineiros seguem o mesmo caminho. O ciclo da cana na zona da Mata Nordestina, que começou no século XVI, tem quase a idade do Brasil, pode estar acabando. Um novo ciclo se abre no Cerrado, onde é possível cultivar a cana com tecnologia de ponta. É uma modernização inevitável. Fica, porém, um alerta. A decadência da cana no Nordeste tem provocado problemas graves, como o desemprego e a fome. Um desafio que precisa ser equacionado.